Graça e paz, irmãos e irmãs, neste dia festivo, neste dia de lembranças, o que mexe com nossos corações, com nossos afetos, com a nossa saudade. E é um dia de agradecer a Deus, porque Deus é o Pai de todos e todas nós, de toda a humanidade, Pai misericordioso. Agradecer a Jesus por nos ter revelado Deus como Abba, como Paizinho. Abba, que é uma expressão que as crianças naquela época de Jesus usavam para se referir ao Pai, uma fase em que o Pai era chamado muito pelo afeto, pelo carinho, pela confiança, Essa expressão que Jesus utilizava para se referir ao Pai, Abba, significa paizinho, parinho. Tem esse sentido bem das crianças, do afeto, do carinho, da confiança. Somos gratos a Jesus por isso. O Pai misericordioso que cuida e orienta pelo caminho da vida, da salvação. Agradecemos a Deus pelos nossos pais, sem eles não estaríamos aqui, principalmente os pais presentes, que acompanham os seus filhos, que convivem, que participam da vida. Presença no sentido, presente no sentido de presença e de dom de Deus, assumem esse papel de dom de Deus na vida dos seus filhos. Gratidão a Deus pelo meu pai, falei há pouco, por sua vida, por sua existência, por ser pai também. Ser pai é uma experiência profundamente transformadora. Eu gosto de dizer que para mim foi a experiência mais revolucionária da minha vida, foi ser pai, que a gente experimenta esse amor maior, experimenta participar de algo que é muito maior que nós, participar do milagre da vida, desse milagre acontecendo, a vida acontecendo, transcendendo a nossa. É algo muito maior que nós. É também deixar de ser o centro da própria história. Ser pai é experimentar isso. A gente já se preocupa organicamente, naturalmente, mais com o outro do que consigo. Primeiro a gente pensa no filho e depois em nós mesmos. Isso é muito profundo, porque nos abre para esse amor maior de Deus. Esse amor que não fica preso a nós mesmos, mas esse amor que vai na direção do outro, que transcende num sentido muito real, não só no sentido eterno, espiritual, mas no sentido muito real, do cuidado, da dedicação, da vida, de uma vida dedicada, e da sabedoria que isso nos chama a desenvolver, a sabedoria do se cuidar para poder cuidar do outro, a sabedoria do dar o exemplo, a sabedoria de buscar ser melhor cada dia, porque a gente tem essa responsabilidade, a irmandade de iluminar outras vidas, de ser um testemunho, um exemplo para outras vidas. Então, ser pai é uma experiência profundamente revolucionária que alimenta a nossa esperança também. A gente acredita e se dedica a um futuro melhor para os filhos. Muito provavelmente a nossa esperança seguirão quando não estivermos mais aqui, e haverão de levar essas sementes para os que virão depois de nós. Então mexe com a nossa esperança. Mas o Dia dos Pais também é um dia para refletir em muitas realidades, muitas realidades que estão em torno da figura do pai. Porque nós sabemos que há pessoas que não tiveram a experiência da paternidade, pessoas que foram criadas pela mãe, pelos avós, pelas avós, e a gente traz a memória e traz para esse campo da acolhida, da comunhão, do cuidado, também essas outras realidades, outras pessoas que assumiram o papel de pai, como avós, como a própria mãe, que às vezes assume os dois papéis. Então a gente traz a memória e coloca diante de Deus a vida dessas pessoas que, na ausência do pai biológico, assumem esse papel do cuidado, do amor, do afeto, da educação, do carinho. E trazemos também a nossa memória desse Dia dos Pais, a realidade dos pais que perderam seus filhos. Tantos pais que perdem os seus filhos, às vezes jovens, às vezes na infância, às vezes nessa situação de violência que a gente vive.
pais choram a ausência dos seus filhos. Hoje a gente traz a memória, traz a nossa oração diante de Deus, a nossa súplica pelo cuidado de Deus com essas pessoas que não têm mais os seus pais, ou que não puderam conhecer seus pais, ou pelos pais que perderam os seus filhos, que têm perdido os seus filhos na guerra às drogas, ou que os seus filhos estão vivos, mas em uma luta muito dura pela libertação desses filhos das drogas, ou às vezes de doenças. Nós trazemos a nossa memória e colocamos também diante de Deus essas realidades, confiando que Deus, enquanto Pai misericordioso, também cuida dessas pessoas, dessas realidades. E o texto, trazemos também à memória o pai de Jesus, José, que é uma figura importantíssima, decisiva na vida de Jesus, uma pessoa simples, um trabalhador, um marceneiro, um operário, e que não tem nem registros de falas de José nos evangelhos. Nós não temos registros de nenhuma palavra de José, mas temos essa presença decisiva que assumiu o papel de pai em meio a uma situação de muitas dúvidas, de muitos dilemas. Nós lembramos da história, ele recebe a notícia que Maria estava grávida, sem ter ainda se encontrado com ela na intimidade. E José, naquele dilema, naquele momento de dúvidas, ele assume o papel de ser pai. E mesmo sem palavras, ele tem essa presença decisiva na vida de Jesus, do seu filho, silencioso, mas ali presente, protegendo seu filho, protegendo nas situações de perigo. Porque nós lembramos que Jesus, quando nasceu, teve aquela perseguição às crianças, houve aquele morticínio, aquele genocídio ordenado por Herodes, em que José teve que sair às pressas para o Egito, levando Jesus e Maria, e ali estava José, silencioso, assumindo os riscos, superando as suas dúvidas, os seus dilemas, e assumindo o papel do pai, esse pai que protege, que livra dos perigos, que assume Maria, que vai para o Egito fugindo do genocídio de Herodes, depois volta, e é esse pai exemplo para Jesus. José é uma figura que nós trazemos como exemplo para nós pais. Não é sem alarde, sem palavras, sem discursos ali registrados, mas esse homem simples, do cuidado com Maria, do cuidado com Jesus, e que foi instrumento na mão de Deus para salvar a vida de Jesus. Jesus participou do processo de salvar a vida do nosso Salvador. E esse é muito o papel dos pais. Não é nada de alarde, de discursos, de confetes, mas é essa presença que protege, que cuida dos momentos decisivos e que muda o curso da nossa história. Então traga à nossa memória também a vida do Dom José, operário, homem simples, que foi instrumento do cuidado, que nos chama, serve de exemplo para nós, enquanto pais, e que se reflete nos pais, como foi dito aqui há pouco, pessoas que são decisivas na nossa história. E o texto de hoje, irmãos e irmãs, encontra-se em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24, depois vamos pular para 35 a 43, tem uma experiência que o pai Jairo, nós vamos ler agora. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24, depois 35 a 43. Marcos 5, 21 a 24 e 35 a 43, diz assim: Jesus atravessou de barco novamente para o outro lado do mar. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha e põe as mãos sobre ela, para que saia e viva. Jesus acompanhou Jairo, e numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Vamos agora pular para o versículo 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia
e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e ouviu as pessoas chorando e gritando. Jesus entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a zombar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. E os 3 discípulos o acompanharam. Onde a menina estava? Jesus pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu lhe digo, levante-se. A menina levantou-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos, e todos ficaram muito admirados. Jesus recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo disso e mandou dar comida para a menina. Amém. O texto: o pai procurou Jesus. O pai que viu a sua filha morta, sua filha de 12 anos, já vendo a sua filha morta, ele desesperado, ele que era chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, um homem importante para aquela sinagoga, um líder, ele foi a Jesus buscar ajuda. Jairo, numa situação de desespero, o pai foi buscar em Jesus a resposta. Esse é o primeiro ponto que nós vemos. Jairo foi buscar em Jesus a resposta para a sua situação de desespero. E esse é o convite para nós, pais, hoje, não só pais. Mais adiante diz que quando eles entram no quarto, depois que Jesus chega, não tem o nome da mãe, mas diz lá que entraram no quarto Jesus, os discípulos, Jairo e a mãe da menina. Então a mãe, apesar de não ter o nome dela registrado no texto, ela estava sempre presente, né? No versículo 40. As pessoas começaram a zombar de Jesus, quando Jesus disse que a menina estava dormindo e não morta. E Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. Esse é um dado importante que às vezes a gente passa rápido, né? O pai, Jairo, é um personagem que tem o seu nome registrado, mas a mãe estava sempre presente. Certamente, quando Jairo foi procurar Jesus, essa mãe estava com a menina. Então, Jairo foi buscar em Jesus a resposta, mas não em nome próprio apenas. A mãe estava presente. Nós precisamos lembrar disso. Os pais são chamados a serem parceiros da mãe. Hoje a gente sabe que, inclusive, há uma realidade dos divórcios, né? Às vezes, situações diversas. Mãe e pai seguem, às vezes, em famílias diferentes. Mas esse é um texto que nos chama a perceber que pai e mãe são convidados, convocados a ser parceiros no cuidado com a menina, no cuidado com os filhos e filhas. E a buscar em Jesus as respostas para o desafio de cuidar e educar os seus filhos e filhas. Jesus é a resposta, inclusive para as situações desesperadoras que às vezes podem aparecer, inclusive nos momentos em que riscos de morte se abatem sobre nossos filhos e filhas. Não só a morte física, mas situações de morte, doenças. Hoje a gente vive tantas situações de depressão, ansiedade, doenças com relação à saúde mental, e nós continuamos sendo convidados a encontrar, buscar em Jesus a resposta, em Jesus a força para a nossa fé, para o nosso cuidado, em Jesus o sustento nas situações de desespero. Somos chamados, assim como Jairo, a buscar em Jesus aquele que podemos cair aos seus pés e pedir com insistência: meu filho e minha filha estão enfrentando situações de morte, mas vem e põe as mãos, Jesus, sobre ela, sobre ele, para que saia e viva. Jesus continua sendo a resposta para as nossas situações de desespero, de temor, de dúvidas. Possamos, como Jairo, continuar buscando em Jesus essa presença que vem e põe as suas mãos para que nossos filhos e filhas saiam
saiam e vivam vida em abundância, que foi o que Jesus trouxe para nós. Mais adiante, irmãos e irmãs, quando pulamos a parte da mulher que enfrenta a questão da hemorragia, e aí depois os irmãos podem ler com calma, no versículo 25 em diante, retomamos lá no versículo 35, e aí Jesus diz para Jairo, quer dizer, recebe a notícia que ela tinha morrido, né? Alguém da casa da sinagoga chega e diz que ela tinha morrido. Por que você está incomodando o mestre? E aí Jesus diz uma outra palavra que eu gostaria de destacar, que é: não tenha medo, apenas tenha fé. Não tenha medo, apenas tenha fé. Jesus nos chama a viver essa dimensão da paternidade e da maternidade, com cuidado com essa palavra. Não tenha medo, apenas tenha fé. Jesus nos convida e nos convoca à fé, a certeza de que Ele está presente e que não há caminhos fechados que Ele não possa abrir, e não há realidades de morte que Ele não possa trazer a sua força de ressurreição para trazer recomeços, transformações, curas, libertações. Jesus continua a nos dizer, irmãos, não tenham medo, mas tenham fé. Nós temos orado por pessoas no nosso grupo de oração, pessoas que enfrentam situações de doença, às vezes uma família inteira, às vezes situações que precisam de libertação de drogas, de situações de morte, situações de restauração das relações em nossas famílias. E nós podemos continuar ouvindo essa palavra de Jesus: não tenham medo. As situações da vida são difíceis muitas vezes, às vezes parece que são impossíveis de serem superadas, mas Jesus diz: não tenham medo, apenas tenham fé. Fé nele, fé no poder de Deus, fé no agir de Deus para quem não é impossível, fé naquele que faz de desertos mares e de lugares secos mananciais, fé naquele que restaura e transforma relações às vezes feridas pelo nosso machismo, pela nossa violência, pelos nossos preconceitos, fé às vezes machucadas pelos conflitos familiares. Jesus diz: não temas, mas tenha fé. Eu venci o mundo e vocês podem vencer essas realidades de violência, de morte, de conflito comigo. Realidades de enfermidades e de vícios. Jesus diz: não tenham medo, mas tenha fé. Comigo vocês podem superar essas realidades e encontrar realidades novas, novo céu, nova terra, novidade de vida. Guardemos essa palavra de Jesus para aquele mundo, para aquela situação de Jairo. Não tenham medo, mas tenham fé. Tenham fé, porque a partir da fé vocês vão conseguir restaurar relações, perseverar no caminho da libertação, no caminho da busca da cura e do cuidado que Deus tem para nós. Por fim, irmãos e irmãs, eu queria destacar a palavra que Jesus diz: aquela menina que estava tida como morta, uma garota de 12 anos do texto, que ali considerava morta, mas que Jesus tinha uma palavra para ela. E essa palavra original, digamos assim, Talita Cumi, que quer dizer menina. Eu digo: levante-se, levante-se. Essa é a palavra que Jesus tem para nós hoje no meio. Levante-se. E a palavra que Ele tem para que nós possamos comunicar às pessoas, na nossa família, nas pessoas que encontramos no dia a dia: levante-se. Essa palavra é uma palavra de ressurreição, de vitória da vida sobre a morte, de vitória do amor sobre o ódio, de vitória do perdão e da reconciliação sobre os conflitos, de vitória do amor sobre os nossos preconceitos e as violências que muitas vezes somos moldados a reproduzir. É uma palavra
Às vezes, situações que parecem sem solução. Às vezes, conflitos que parecem que não têm saída, mas há saída. E essa palavra eu gostaria que nós acolhêssemos diante de Jesus hoje. Levante-se. Em outras passagens, Jesus diz: levante-se e ande, porque eu sou contigo. Então, irmãos e irmãs, que possamos acolher essa palavra de ressurreição e de autonomia, porque o levante-se é caminho com suas próprias pernas. Jesus tem um cuidado diferente de alguns cuidados que às vezes a gente é tentado viver, que é um cuidado controlador. Às vezes nós corremos essa tentação de querer controlar as pessoas que nós cuidamos, ou controlar as pessoas que ajudamos, para tê-las debaixo da nossa tutela. É uma tentação que todos nós temos. Mas o levante de Jesus é um cuidado libertador, um cuidado que promove a autonomia das pessoas, que elas caminham com suas próprias pernas, em vida nova, na força da ressurreição. Então, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus se faça bem em nossas vidas, nos ajude a sermos amorosos como nosso Pai misericordioso eterno, possamos buscar em Jesus as respostas, inclusive quando não tivermos respostas, possamos viver essa fé que encontra e visualiza saídas nos momentos em que as saídas parecem ser impossíveis, mas essa fé que nos sustenta e nos move para que nós possamos nos levantar e andar, comunicar ao mundo essa mensagem. Levante-se e ande, porque Deus é contigo e Ele é força de ressurreição,